Ao longo de toda a história da Igreja, houve um debate longo e intenso sobre duas palavras que muitos julgam inimigas: a fé e a razão. Já nos primeiros séculos, filósofos pagãos atacavam a fé cristã, chamando-a de irracional, como se crer fosse abrir mão de pensar. E, de fato, muita gente ainda hoje imagina que para ter fé é preciso desligar a mente. Nesta aula, nós vamos examinar essa questão com calma e mostrar que não é bem assim. O próprio Deus, pela boca do profeta Isaías, nos convida a raciocinar com ele: vinde, e arrazoemos, diz o Senhor. Ou seja, o Deus que pede a nossa fé também dialoga com a nossa razão. Vamos ver como a fé e a razão, longe de se excluírem, foram feitas para caminhar juntas. Aula 1.6. O debate entre a fé e a razão. Pare um instante nesta pergunta, porque a resposta muda muita coisa. De um lado, há quem diga que fé é um salto no escuro, sem provas nem argumentos, e que pensar demais só atrapalha. De outro, há quem afirme o contrário, que só vale aquilo que a razão consegue explicar, e que a fé é coisa de gente ingênua. São duas respostas opostas, e as duas estão erradas. Guarde a pergunta, pois ela vai nos guiar por toda a aula. Nesta aula, nós temos 4 alvos bem definidos. O primeiro é entender de onde vem esse debate tão antigo entre a fé e a razão, que acompanha a Igreja desde os seus primeiros séculos. O segundo é reconhecer os dois extremos que precisamos evitar: aquele que despreza a razão em nome da fé e aquele que despreza a fé em nome da razão. O terceiro é compreender duas expressões que Agostinho nos deixou em latim e o que cada uma delas ensina sobre a ordem entre crer e entender. E o quarto é afirmar uma convicção que traz muita paz ao coração cristão. A nossa fé não é irracional, ainda que muitas das suas verdades sejam maiores do que a nossa mente consegue abarcar. Esse debate não é novidade dos nossos dias, ele acompanha a Igreja desde o começo. Já nos primeiros séculos, muitos filósofos pagãos lançaram ataques contra a fé cristã, tratando-a como algo irracional, próprio de gente sem instrução. O problema central, que se repete até hoje, é que a fé e a razão costumam ser apresentadas como duas posições radicais e que se contradizem, como se aceitar uma significasse necessariamente rejeitar a outra. Colocadas assim, em lados opostos, elas viram inimigas e a pessoa se sente obrigada a escolher: ou creio, ou penso. Esse é um falso dilema, e séculos de discussão mostram que ele não se resolve com facilidade, mas há um caminho melhor e é para ele que vamos olhar. O debate empurrou muita gente para dois extremos opostos, cada um com um nome que vem do latim. O primeiro é o fideísmo, da palavra fide, que quer dizer fé. O fideísmo despreza qualquer evidência, fundamento ou argumento racional a respeito de Deus e afirma que só chegamos a ele pela fé. A razão é posta de lado. O outro extremo é o racionalismo, da palavra ratio, que quer dizer razão. Aqui é o inverso. A razão é tomada como a única via de conhecimento, de modo que tudo precisa ter origem racional, e a fé passa a ser vista como desnecessária. Repare que os dois erram pelo mesmo motivo. Cada um fica com metade da verdade e joga fora a outra metade. Nenhum dos dois nos leva ao Deus vivo. Fixe esta frase, porque ela é o coração de toda a aula. A fé e a razão não são inimigas, elas não precisam estar em extremos opostos e radicais. É possível, sim, encontrar uma posição equilibrada, em que uma completa a outra. Deus nos deu a capacidade de raciocinar, e não seria coerente que Ele nos pedisse uma fé que jogasse fora esse dom. Ao mesmo tempo, há verdades que só recebemos porque Ele as revelou. Guarde este ponto. Fé e razão foram feitas para caminhar de mãos dadas. Foi no fim do período do Império Romano que Agostinho enfrentou esse debate de perto. Naquele tempo, muitas críticas eram dirigidas aos cristãos, e uma delas soava especialmente forte. Como orar a um Deus que a mente humana não consegue conhecer? A objeção mirava, sobretudo, a doutrina da Trindade, que parecia escapar a toda explicação racional. Agostinho não fugiu do problema. Ele entendeu que a fé e a razão não precisam excluir-se uma à outra, mas podem e devem se completar. E para expressar isso de forma clara, ele nos deixou duas frases curtas em latim que atravessaram os séculos. Cada uma guarda um lado dessa relação e vale conhecer as duas com cuidado. As duas expressões de Agostinho parecem opostas à primeira vista, mas na verdade se completam. A primeira é credo ut intelligam, que se traduz por creio a fim de entender. Ela ensina que a fé precede o entendimento e se apoia numa palavra de Hebreus. A segunda é intelligo ut credam, que se traduz por entendo a fim de crer. Ela reconhece o papel da razão, que reflete sobre aquilo que a pessoa já crê, como aparece na primeira carta de Pedro. As duas, tomadas juntas, mostram que a fé cristã não é irracional, e há uma ordem que não pode ser invertida. Primeiro vem a fé, e depois o entendimento, jamais o contrário. Cada uma dessas frases merece um olhar mais de perto. A primeira expressão, creio a fim de entender, nasce de uma convicção simples. O primeiro passo para compreender os mistérios de Deus é crer naquilo que ele revelou. O autor de Hebreus define a fé exatamente assim. Ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé se apoia em algo real, ainda que esse algo não caiba diante dos nossos olhos nem dentro da nossa cabeça. Não é um chute no escuro, nem um desejo sem base.
É confiança firme naquilo que Deus disse. E é essa confiança que abre a porta para o entendimento. Cremos primeiro e então começamos a compreender. Vale aprofundar essa primeira expressão. Quando Agostinho diz creio a fim de entender, ele não está pedindo que abandonemos a razão, e sim mostrando por onde se começa. A fé cristã está firmemente fundamentada na palavra de Deus, que, como diz o início de Hebreus, nos chegou quando Deus falou aos pais pelos profetas e, por fim, no Filho. Ela não se apoia na autonomia da razão humana, como se coubesse a nós decidir o que Deus pode ou não pode ser. Isso não torna a fé irracional. Significa apenas que certas doutrinas reveladas nas Escrituras, como a Trindade, transcendem os limites da nossa compreensão. Transcender é ir além, ficar acima, não é contrariar. Recebemos essas verdades pela fé. E aos poucos vamos entendendo aquilo que nos é dado entender. A segunda expressão, entendo a fim de crer, olha para o outro lado da relação. Depois que cremos, a razão não fica de braços cruzados. Ela se põe a refletir sobre aquilo em que já cremos, buscando uma compreensão mais profunda. Pedro nos dá a base para isso quando manda santificar a Cristo como Senhor no coração, ao estar sempre prontos para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Note a palavra que Pedro escolhe, razão. Ele não pede apenas um sentimento bonito a respeito de Jesus, mas uma explicação ou um motivo que possamos apresentar. A fé, portanto, tem conteúdo, tem razões, e pode ser exposta de forma clara a quem pergunta. Louis Berkhoff descreve bem esse movimento da razão que reflete sobre a fé. Ele diz que é necessário elevar a fé à compreensão por meio de uma demonstração racional daquelas verdades, ou, pelo menos, provar a sua racionalidade. Em palavras simples, depois de crer, procuramos entender melhor, e mostramos que aquilo em que cremos faz sentido. Mas é preciso cuidado com a ordem. Isso não significa condicionar a fé à razão, como se só valesse crer naquilo que conseguíssemos provar de antemão. A fé continua vindo primeiro. O entendimento vem em seguida, como fruto. A razão não é a dona da fé. Ela é a serva que ajuda a fé a se expressar e a se defender. Aqui é bom desfazer um mal-entendido. Quando dizemos entendo a fim de crer, não estamos colocando a razão acima da revelação, como se a fé precisasse da aprovação da nossa mente para existir. A ordem permanece a mesma. A fé vem primeiro e o entendimento vem depois. O que essa expressão acrescenta é que podemos sim apresentar a fé cristã de modo racional, com argumentos, com clareza, sem medo. O cristão não precisa ter vergonha de pensar sobre aquilo que crê, nem de responder às perguntas honestas de quem está do lado de fora. Crer e pensar não competem entre si. Quem crê de verdade também é convidado a entender cada vez mais o Deus em quem depositou a sua confiança. O próprio Agostinho reconhecia, com humildade, os limites da nossa razão diante das verdades da Bíblia. Ele disse uma frase que merece atenção: tudo que entendo, sei, mas não sei tudo o que creio, e não por isso ignoro quanto seja útil crer também em muitas coisas que não conheço. Pare sobre isso um momento. Agostinho está dizendo que há muito que ele crê sem compreender por inteiro, e que isso não é um problema, mas até algo proveitoso. A fé, afinal, não anula a razão. Ela a transcende, vai além dela. Nós fazemos algo parecido em outras áreas da vida. Confiamos em muita coisa que não sabemos explicar nos mínimos detalhes. Com Deus, que é infinito, isso é ainda mais natural. Blaise Pascal, filósofo e físico francês do século XVII, resumiu esse equilíbrio de maneira certeira. Ele afirmou que se submetermos tudo ao juízo da razão, a fé cristã perderá o sagrado mistério e as suas dimensões sobrenaturais. Mas, se rejeitarmos o papel adequado da razão, a fé cristã se torna absurda e ridícula. Veja como Pascal aponta os dois erros de uma vez. De um lado, quem quer explicar tudo acaba esvaziando o mistério e reduz Deus ao tamanho da própria cabeça. De outro, quem despreza a razão deixa a fé sem defesa, exposta ao ridículo. O caminho sadio passa entre os dois: guardar o mistério sem abrir mão da razão e usar a razão sem sufocar o mistério. Guarde bem esta frase, porque ela evita muita confusão. A fé não anula a razão, ela transcende. Anular seria apagar, dispensar, tratar a razão como inimiga. Transcender é outra coisa, é ir mais alto, alcançar aquilo que a razão sozinha não alcançaria. A fé não pede que joguemos fora a mente que Deus nos deu. Ela apenas reconhece que há verdades grandes demais para caberem só na mente e que precisam ser recebidas da mão de Deus. Fé e razão, portanto, não disputam o mesmo lugar. Jonas Madureira tem uma maneira muito feliz de dizer isso. Ele afirma que a fé não precisa morrer, só precisa pensar, e que a razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. As duas imagens são preciosas. A fé que pensa não é uma fé mais fraca, e sim uma fé madura que examina aquilo em que crê. E a razão que dobra os joelhos não é uma razão humilhada, e sim uma razão no seu devido lugar, reconhecendo que existe alguém maior do que ela. Nenhuma das duas precisa ser sacrificada. Elas se encontram diante de Deus, a fé pensando e a razão adorando. E no fim, tudo o que sabemos de Deus depende de Ele mesmo ter se revelado a nós. Chegamos então ao ponto que resolve o falso dilema. A fé cristã não é irracional, como diziam seus críticos,
Muitas das suas verdades transcendem a razão, mas nenhuma delas contradiz a razão. Há uma diferença enorme entre o que está acima da mente e o que está contra a mente. A Trindade é o melhor exemplo. Nós não conseguimos encaixá-la por completo na nossa lógica, e ainda assim ela não é um absurdo, não é uma contradição. Ela é um mistério revelado, maior do que nós. E há um motivo de fundo para tudo isso. Todo o nosso conhecimento a respeito de Deus depende da revelação que ele fez de si mesmo. Sem essa revelação, quem poderia conhecer ou explicar a Deus? A razão não inventa Deus, ela recebe aquilo que a fé acolheu. Hernandes Dias Lopes fecha bem esse raciocínio. Ele diz com acerto que a fé não anula a razão. Ao contrário, a fé ilumina, esclarece e reorienta a razão. Pense no que isso significa na prática. A razão sozinha no escuro tropeça, se perde e chega a conclusões erradas sobre Deus e sobre a vida. Quando a fé entra, ela é como uma luz que se acende. Mostra o caminho, corrige o rumo e coloca a razão a serviço da verdade. A fé, portanto, não é adversária do pensamento. Ela é a luz que faz o pensamento enxergar melhor. Longe de emburrecer o cristão, a fé o torna capaz de pensar de maneira mais correta a respeito das coisas de Deus. Agora vamos transformar tudo isto em prática, com 3 passos concretos. Primeiro, quando surgir uma dúvida sobre a sua fé, não a empurre para baixo do tapete nem finja que ela não existe. Leve às Escrituras, estude, pergunte, procure entender, pois a fé cristã não tem medo de perguntas honestas. Segundo, escolha uma verdade que você crê, como a própria Trindade, e reconheça com humildade aquilo que nela ultrapassa a sua mente. Aprender a dizer não entendo tudo isto, mas creio é sinal de maturidade e não de fraqueza. Terceiro, prepare-se para explicar, com mansidão e respeito, a razão da esperança que há em você, exatamente como Pedro nos ensina. Comece por uma dessas atitudes ainda nesta semana. Vamos reunir tudo em 5 pontos. Primeiro, ao longo da história da Igreja, a fé e a razão foram muitas vezes tratadas como inimigas, colocadas em lados opostos. Segundo, os dois extremos falham, porque o fideísmo despreza a razão em nome da fé e o racionalismo dispensa a fé em nome da razão. Terceiro, Agostinho mostrou o caminho equilibrado, ao ensinar que fé e razão não se excluem, mas se completam. Quarto, as suas 2 expressões guardam essa verdade. Creio a fim de entender e entendo a fim de crer, sempre com a fé vindo primeiro. E quinto, a fé cristã não é irracional. Ela transcende a razão sem jamais contradizê-la, porque todo o conhecimento de Deus vem da revelação dele. Se há uma coisa para levar desta aula é esta: crer não é desligar a mente, e pensar não é abandonar a fé. As duas foram feitas por Deus para andarem juntas. A fé não morre quando pensa, e a razão floresce quando se ajoelha diante de Deus, reconhecendo aquele que é maior do que ela. Vimos que os extremos empobrecem, e que o caminho sadio guarda o mistério sem desprezar a razão. Tudo isso, porém, repousa sobre uma convicção que ainda não examinamos de frente, a de que Deus realmente existe. É esse pressuposto que sustenta toda a teologia. Na próxima aula, nós vamos olhar para a existência de Deus e para os pressupostos bíblicos sobre os quais a fé cristã se firma.